Oi, queridos, queridas, bem-vindos todos. Cheguem, cheguem com alegria e vamos aproveitar muito bem, com a graça de Deus, esse dia. Eu disse ontem que hoje eu falaria sobre perdão, continuando o que enfaticamente eu venho dizendo e digo a vida inteira. Tenho livros e livros sobre isso, é um tema mais do que recorrente na minha boca, porque eu sei da importância absoluta dele. E eu disse ontem que hoje nós falaríamos outra vez, conforme eu tinha falado ontem, sobre perdão. Só que hoje eu quero falar sobre perdão como esse poder que quebra todos os karmas. Guarde isso no coração. Perdão é o poder que quebra todos os karmas. E eu espero que você esteja atento e atenta e preste atenção no que eu tenho a dizer aqui com toda alegria. Não tem nada que eu faça no Evangelho que não seja com toda alegria. Você sabe disso. Olhe só, é aqui hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, Lucas 23, do verso 39 ao verso 43, são aqueles chamados dois malfeitores, pregados cada um ao lado de Jesus na crucificação. Então, preste toda a sua melhor atenção. Eu vou ler primeiro, diz aqui: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor repreendeu e disse: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que que o perdão quebra todos os karmas? Porque ele descria o que não deveria ter sido criado, o que não deveria ter sido produzido, o que não deveria ter sido jamais inventado, o que não deveria ter sido jamais praticado. É por isso que o perdão tem esse poder de descriar. E você não encontra nenhuma manifestação de perdão com essa força tão absolutamente explícita, central, definitiva, como um eixo da vida, como esse beam, essa viga, ou então esse colunamento central da existência, em lugar nenhum, com a ênfase que você encontra em Jesus e no Evangelho. Perdão, na realidade, não apenas no Evangelho, perdão é um poder que quebra karmas desde a evolução do princípio a partir do Velho Testamento. Na realidade, a Bíblia começa com esse signo do perdão. Quando no capítulo 3 de Gênesis se diz que o homem e a sua mulher fizeram o que fizeram, decidiram que eles queriam ser como Deus, queriam ser deuses,
e nesse processo se viram nus, envergonhados, amedrontados, com fobia do divino, com uma culpa cachapante. O que se diz é que o Senhor Deus os vestiu com peles de animais, significando dizer que sangue foi derramado, que uma outra vida, outras vidas entregues e imoladas é o que veio a cobrir simbolicamente o homem e a sua mulher no seu sentimento e na sua percepção de nudez envergonhada, na sua certeza de culpa angustiada. Eles tinham feito folhas de figueiras e enlaçado-as para se cobrirem, o que era totalmente inadequado e não realizaria a tarefa. Era um paliativo, completamente paliativo, portanto não definitivo. Agora, eles são vestidos com peles de animais e sangue é derramado. Isso tem a ver com expiação. Expiação tem a ver com remissão de culpa, de pecado, tem a ver com cobertura, tem a ver com o vestir que encobre o que para a própria pessoa seja a sua realidade acusadora de culpa. E daí em diante, você vê o crescimento simbólico e arquetípico do perdão como manifestação através dos sacrifícios, das imolações, dos altares para os quais os seres humanos se dirigiam, trazendo as suas ofertas pela culpa. E o Velho Testamento é recorrentíssimo, é repetitivo a respeito da oferta pela culpa. E o perdão acontece em todas as circunstâncias do Velho Testamento, inclusive, sobretudo, quando, do caso de Davi, no seu adultério com Batseba, quando ele cai em si e pede perdão ao Senhor, e ele escreve o Salmo 51, no qual você percebe a certeza dele, ao final, de que apesar da realidade inequívoca do seu pecado, todavia, o seu pecado estava perdoado, ele tinha sido purificado, tinha sido afastado de diante dos olhos dele, Davi. E todas as vezes que o indivíduo tem o seu pecado coberto pelo perdão, pela expiação, ele sempre diz que esse pecado foi coberto aos olhos de Deus, mas na realidade foi coberto aos próprios olhos do indivíduo, que agora, por uma ação de fé e de confiança, se sabe perdoado. Então, ele projeta para Deus o fato de que os pecados dele foram afastados dos olhos de Deus. Foram afastados dos meus olhos, na realidade. Foram tirados do meu coração, foram tirados da minha mente, foram tirados da minha recorrência culposa. E no Velho Testamento, o exemplo mais chocante, mais veemente, mais poderoso, mais escandaloso é a palavra, é o perdão dado ao rei Manassés de Israel, que fez tudo quanto na vida pessoal nem Hitler fez. Hitler fez na perspectiva coletiva as maldades mais inomináveis da história. É um dos campeões ou o campeão de maldade humana na história,
pelo menos na história relatada e conhecida, e escrita, e fotografada, e para nós até filmada. No entanto, isso foi para o público. Na vida pessoal, ele não matou alguns filhos. Ele tinha os seus cultos estranhos, ele tinha relacionamento com pessoas que queriam reviver todo o panteão pagão, germânico. Ele consultava e participava de alguns cultos estranhos, de consulta a mortos. Há uma narrativa, ou duas ou três, muito especiais, que eu as trago no meu livro Nefilim. Eu as transcrevo lá, de como houve um momento em que os que conviviam com Hitler o viram possesso de um espírito maligno, numa situação absolutamente chocante. Mas o rei Manassés ultrapassou tudo isso. Ele matou os filhos e os ofereceu como sacrifícios ao deus Moloque, no vale de Inom, ali, num dos vales de Jerusalém, que depois veio a ser o Vale da Queima do Lixo, de tão marcado que o lugar ficou pelos atos de Manassés, atos malévolos, perversos. E ele era necromante, ele usava cadáveres e pedaços de corpos para consultar os mortos e o futuro. Ele se envolvia com todo tipo de feitiçaria, de magia negra, de cultos estranhos e perversos, de oferendas, de consultas as mais bizarras que se possa imaginar. E ele fazia tudo isso sem nenhum tipo de arrependimento, até que foi atingido pela guerra, seu reino foi derrubado, ele foi feito cativo, foi levado para a Síria, ficou dentro do cárcere, completamente isolado, numa angústia horrorosa, e aí se diz que o coração dele, aflito, desesperado, buscou a Deus com toda a intensidade. E o mais bizarro, e indizível, e indescritível, e inominável de tudo, é que se diz: então o Senhor Deus olhou para Manassés e teve compaixão de Manassés, e viu o arrependimento de Manassés, e perdoou o seu pecado, e o tirou daquela situação, e lhe devolveu a sua própria casa, a sua própria terra em Jerusalém, e ele voltou a reinar sobre o seu próprio reino, só que agora com outra atitude, e o fez até que chegasse o dia da sua morte. Esse é um dos exemplos mais chocantes, mais completamente para além de toda a aceitação humana. Tem gente me vendo e me ouvindo aqui agora dizendo: isso não pode. Um cara desse tem que terminar no inferno. Ou então tem que reencarnar umas 1000 vezes, apanhando em cada uma dessas reencarnações. Safado, cretino, miserável. Como é que Deus vai perdoar o imperdoável? Eu sei que tem um monte de gente que olha assim, ou tem uns que diriam
ele deveria sofrer uma transmigração da alma, como ensinam os hindus. Devia renascer barata, para ser pisado e pisado, depois evoluir para topeira, para viver em buracos para lá e para cá, depois renascer rato de bueiro, depois renascer serpente venenosa para que se a matasse tantas vezes quantas ela fosse vista. E assim por diante. Tinha que renascer porco por uma quantidade enorme de vidas na pocilga, na lama. Tinha que passar por todas as circunstâncias da dor. Tinha que renascer cego, surdo e mudo. Enfim, tinha que transmigrar de maneira completamente horrorosa e indescritível. No mínimo, é o que tem muita gente que de fato diria acerca do rei Manassés. Vocês vejam como as pessoas têm um problema horrível com Judas. Judas, que traiu Jesus, que agiu como um filho da perdição, como o Judas arquetípico, mencionado nos Salmos, não tem a permissão de ser o Judas humano, que possa ter se arrependido, que possa ter se arrependido como a gente gostaria que todo mundo que se suicidou tivesse tido e tenha tido a expressão ou a manifestação de pensamento que tenha levado o indivíduo ao suicídio, porque não soube lidar e se apropriar de fato com o benefício do arrependimento, transformando o remorso numa tristeza não para a morte, como diz Paulo, mas sim numa tristeza para a vida, que é arrependimento, que se apropria de graça e de perdão. Ninguém, todavia, dá a Judas tal permissão. Pedro negou, mas como não tentou se matar, e a vida e a história dele continuam, a gente nem lembra mais o que ele fez. Ele virou até o vigário de Cristo para algumas denominações cristãs. Judas, todavia, tem que estar no inferno na companhia de Satanás. Não lhe é permitido que, nem pendurado na forca lá em Alcedama, antes do galho quebrar ou da corda partir, e ele sair se arrebentando todo pelas pedras e ter tido seu intestino perfurado com as suas entranhas derramadas no chão da terra, ninguém permite que, antes que isso acontecesse, em algum segundo, ou em alguns segundos, ele tenha dito: ó Deus, tem compaixão de mim. Ele que já tinha dito: pequei traindo sangue inocente, o que já era um sinal de arrependimento, de angústia, de dor, de um remorso doído. Ninguém permite que ele tenha dito: ó Deus, tem compaixão de mim. Só porque ele traiu ao Filho de Deus, que supostamente, e eu creio que em verdade, esse é o fato, ele morreu por todos nós, incluindo Judas. Mas a religião não quer alguém para queimar no inferno. É necessário que no nosso mito civilizatório a gente tenha alguém que vire um tabu para ser apedrejado, e essa pessoa a gente não permite nem como uma especulação suave, que ela tenha em algum momento dito: tem compaixão de mim, e o Deus que perdoou a Manassés e que me perdoou e que perdoou você,
tenha perdoado também a ele. Isso é impensável. A mera especulação sobre isso já faz de mim um herege, total e absoluto. Porque você gosta de ver gente no inferno, diferentemente de mim, que vivo para esvaziar. E você vive para mandar para lá. Minha existência toda foi para esvaziar o inferno em nome de Jesus. Sua existência tem sido para encher o inferno em nome de um Jesus mais perverso que o diabo. No texto que a gente leu aqui, esse Jesus mais perverso que o diabo, para muita gente da religião, está crucificado entre dois malfeitores. Um deles blasfema. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Ao lado dele havia um outro, que ouvindo aquilo, disse: tu, nem ao menos, temes a Deus. Ele olhou e teve uma revelação, ele viu que aquele que estava morrendo ao lado deles, entre eles, não era um profeta de Israel, nem um sábio, nem apenas um homem bom, nem apenas alguém que tinha vindo para dar bons exemplos. Não. Ele cometeu uma blasfêmia. Ele olhou para um outro homem pregado numa cruz, como ele mesmo diz, sofrendo o mesmo castigo que ele, e disse ao que tinha blasfemado: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, ele olha e vê que aquele indivíduo que está sofrendo a mesma sentença que ele e o seu companheiro malfeitor era Deus. Era Deus. Tu nem ao menos temes a Deus, estando sofrendo a mesma sentença. Aí diz: nós, eu e tu, na verdade, com justiça, estamos sofrendo a sentença e o castigo. Ele diz, não sou eu, que os nossos atos merecem. Que os nossos atos merecem. Nenhuma autopiedade, nenhuma autovitimização, nenhum coitadismo, nenhuma autojustificação, nenhuma explicação marota. Não! Nós estamos pagando. Esse é um sujeito homem, é um ser humano que não transfere para o diabo, não transfere para a sociedade, não transfere para os ricos, não transfere para a justiça equivocada, não transfere para a religião, não transfere para o pai, nem para a mãe, nem para a família, nem para ninguém. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. E olhando para Jesus, teve a ousadia de ver que aquele que ele vira, que ele discernira, que ele percebera como sendo Deus, era Deus de misericórdia, era Deus de graça, que significa favor imerecido, era Deus de bondade eterna, era Deus que justificava o pecador arrependido se houvesse arrependimento. E arrependimento significa mudança de mente, recriação da mente, recriação dos pensamentos,
recriação dos significados, recriação dos valores, recriação dos desejos, das vontades, das projeções. Arrependimento é o refazimento da vida, refazimento do mundo. Arrependimento é olhar para si mesmo e dizer: eu estou aqui pagando os que os meus atos merecem. Merecem. Não há alívio no sentido e na perspectiva de tentarem diminuir as implicações do ocorrido. Eu nasci assim, eu vivi assim, por isso eu estou morrendo assim. Mas eu não serei assim para sempre. Existe uma eternidade para além do imediato. Dos impérios de ódio deste mundo, existe uma porta aberta pela qual podem entrar todos aqueles em cuja mente e coração Deus tenha dito: haja luz, e tenha havido luz. Por isso o indivíduo tenha enxergado Deus em Jesus, Deus em Cristo. E então ele ousa, porque para ele esse Deus não era um Deus acachapante, esmagador. Poderia ter sido até assim durante a vida toda dele. Poderia ter sido essa a sua percepção ou impressão ou interpretação, mas agora essa luz o ilumina. Haja luz e houve luz. E os olhos dele se abriram ali, naquela esquina, naquela cruz. E ele vê Deus em Jesus e diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Ele tinha aprendido, como todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos de Israel, que haveria uma ressurreição no último dia, uma escatologia longínqua. É a isso que ele faz referência quando ele diz: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele tinha sabido também dos textos do profeta Daniel, que fala do Filho do Homem que viria dos céus para a humanidade. Isso estava em algum lugar na mente dele, na memória dele. E aí, naquela hora, tudo isso borbulha, eclode, aparece, vem à tona, e ele diz essa loucura da qual ninguém foi capaz, ninguém, nem gente tão iluminada nos seus desejos de elevação, de transcendência, como Siddhartha, nem Confúcio, ninguém, nem Zoroastro, ninguém, nem Sócrates, ninguém, nem antes dele, nem depois dele. As doutrinas criadas depois dele para arranjarem uma solução para o problema da culpa, do erro, da maldade, da inadequação social, que pratica crimes. As melhores soluções têm a ver com reencarnações, com transmigrações, mas tem que haver um padecimento contínuo, ou numa outra vida, ou em algumas outras vidas. Ninguém
nem Freud, nem Jung, nem qualquer um dos doutores do saber da alma, da psicologia contemporânea, ninguém era capaz do que ele imaginou, que aquele que era Deus e morria ao lado dele, sofrendo igual sentença, fosse capaz de realizar de bondade inexplicável sobre a vida dele. E ele diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Quando for haver essa ressurreição da qual Daniel falou, que os rabinos falam, que eu já ouvi passando na frente de sinagogas, eles falando, eles dizendo, eles doutrinando nas esquinas, lembra-te de mim, porque eu sei que tu és o filho do homem de Daniel, que tu virás no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: olhe bem, hoje mesmo, para ele entender completamente que não era daqui a milênios e milênios, era já, agora. Que não era depois de reencarnações e reencarnações, transmigrações e transmigrações, o que seria natural e justo, afinal de contas ele era um malfeitor que merecia a sentença de morte. Para que isso acontecesse, o indivíduo tinha que ser um homicida ou tinha que ser considerado um subversivo, sublevador da ordem romana estabelecida, o que não era provavelmente o caso, mas certamente ele estava na primeira categoria dos que praticavam latrocínios. Olha que coisa mais horrorosa. Lembra-te de mim, você que hoje em dia vota nos que dizem que bandido bom é bandido morto, tem que achar essa fala do Evangelho e esse fato do Evangelho algo inaceitável. Na realidade, você deveria deixar de ser alguém que diz que Jesus é o teu Senhor, porque eu te afirmo, se você pensa assim, Jesus não é teu Senhor de jeito nenhum. É Senhor dos ladrões, mas não é teu Senhor. É Senhor dos malfeitores capazes de arrependimento, mas não é o teu Senhor. Não é, porque você não crê em perdão, não crê em regeneração, não crê na misericórdia eterna, não crê. Assuma que você é um duro de coração escondido atrás desse escudo de Jesus. Nada além disso. Lembra-te de mim. Se fosse você ali ouvindo essa história, ia dizer: cínico, calhorda, vira essa boca para lá, você vai ser sepultado e esquecido para sempre. Mas o homem dizia a Jesus, e não a ti, e não a religião, e não a tua ideologia política perversa. Não, ele falava com Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo. Hoje mesmo. Sem reencarnação, sem transmigração da alma, sem purgatório, queimando, purificando, maltratando a consciência até depurar alguma coisa que dali pudesse sair purgatorizada. Não, hoje mesmo. Hoje. Ele falou isso às 3 horas da tarde, mais ou menos, 2 horas da tarde.
um pouco antes de morrer, e ele morreu cedo. Estou falando de Jesus, morreu rápido. Normalmente a cruz poderia levar dias de sufocamento, e era uma tortura feita para o indivíduo ficar agonizando. O tempo que ele suportasse, conforme a força que tivesse nos braços, para se puxar para cima e respirar. Até que chegava uma hora que os músculos não aguentavam mais, se laceravam e o indivíduo se abandonava ao abismo. E aí sufocava de vez e morria, mas o corpo continuava pendurado lá por dias e dias como outdoor romano, como exemplo, dizendo: olha o que acontece com quem transgride contra César ou contra a ordem estabelecida. É morte. Nós somos o império da morte. Aí vem Jesus e diz: hoje mesmo, ainda que o teu corpo fique pendurado aqui por dias e dias, tu que não és o corpo é teu, mas tu não és o corpo, tu és mais que o corpo, tu és um espírito transcendente. Hoje mesmo, enquanto o teu corpo estiver sangrando, se esvaindo, sufocado, morto, pendurado, enquanto as pessoas estiverem indo para casa, falando do ocorrido, hoje, ainda hoje, antes que o sol se ponha, o sol se punha e o dia do judeu terminava e começava um outro dia. Portanto, o que Jesus estava dizendo é: antes que o sol se ponha, tu estarás comigo no paraíso. Tu. E não deu nenhuma explicação. O homem é aquele que tinha dito: esse aqui é Deus, eu vejo Deus nele, eu vejo que ele está sofrendo o castigo dos pecadores, a mesma sentença que eu e que você, o outro que blasfemava. Ele está levando a nossa culpa, está levando a minha culpa. O indivíduo aceitou que o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo com Jesus não era apenas algo imposto. Na realidade, não era nada imposto. Ele reconheceu que Jesus estava ali porque Jesus tinha se entregue para estar ali. Ninguém agarrou, ele não esperneou, ele se ofereceu, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Como diz o profeta Isaías: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço salvador do Senhor, pois ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz, agora, esse saber de reconciliação, o castigo que era meu e que está sobre ele, o castigo que nos traz a paz, está sobre ele, esteve sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. O homem entendeu isso, e entendeu absolutamente, e entendeu que ele não tinha que falar nem argumentar, ele só disse: Deus está aqui. E esse que morre cumprindo a mesma sentença e castigo que eu, é Deus.
Que revelação! A mesma revelação que Pedro tinha tido alguns 2 anos e meio antes, quando disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. A mesma revelação que Pedro tivera, esse malfeitor tem, e ele vê que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e que esse era um ato único. Ele teve uma compreensão que alguns dos apóstolos demoraram alguns anos para ter de modo mais profundo. Teve uma compreensão que equivalia à de Paulo, quando sabia que estava tudo pago, tudo consumado, e que ele podia ser incluído no livro da vida, no livro da misericórdia. Ele só não sabia é que a graça de Deus é superabundante, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele estava querendo ser incluído numa lista de mortos a serem ressuscitados no fim dos tempos. Ele só não podia, era jamais imaginar o que Jesus diria. Hoje mesmo, agora. Esse hoje mesmo quebra todos os karmas. Você há de concluir comigo. A menos que você não creia em Jesus, que Jesus seja relativo para você. E aí, se Jesus é relativo para você, creia do jeito que você queira. Se Jesus é relativo, se a cruz de Jesus é relativa para você, se você não crê como esse malfeitor, que aquele que estava ali era Deus, e que ele estava levando o pecado dos homens, convergendo tudo para ele, que ele era a convergência de todas as coisas, que tinha um buraco negro na cruz, chupando todas as coisas, todas as gravidades, todas as existências, comendo tudo, devorando tudo, liquidando tudo, e depois haveria de dizer, como disse: está pago, está consumado, acabou tudo. Não há mais dívida, eu levei tudo sobre mim. Quantos demoraram a entender isso, até entre os apóstolos? Entre os cristãos, isso não é uma convicção absoluta. A prova disso é você, com tanta culpa, com tanta neurose culposa, com tanta dúvida, ou alguns outros com tantas doutrinas de purificação, de volta, de reciclos da existência, porque o que eu não acertei nesta vida, eu vou acertar numa outra, seja aqui voltando para a Terra, ou seja num outro plano, aonde eu terei que pagar todas as contas, aprender todas as lições e, quem sabe, voltar e voltar até que isso se consume, ou em qualquer que seja a perspectiva desse tipo de purificação da culpa humana como karma, como algo que tem que ser vivido para ser então cumprido, para ser esgotado, para ser pago, para poder ser anulado. Mas aqui, esse homem malfeitor faz uma síntese teológica que nos evangelhos você só vê, de fato, depois da morte e ressurreição de Jesus, e ainda de maneira muito tímida. Você vai ver isso depois na pregação de Pedro, mas ainda de maneira muito superficial. Você vai ver isso com a profundidade da fala do malfeitor em Paulo. Paulo mergulha na mesma profundidade, olha e diz: é Deus, e os meus pecados estão sobre ele.
Você veja como isso é tão verdadeiro para Paulo. E Paulo, a gente não quer pensar nisso, mas ele declara várias vezes, aberta e espontaneamente, que ele foi do doicode de Jerusalém, que ele pegava as pessoas, que ele maltratava, que ele torturava. Ele torturava. Aqui tem alguns que se dizem crentes e que... Quanta loucura! Paulo diz que antes de Jesus, ele torturava, ele obrigava pessoas a blasfemarem, a mudarem de confissão na marra, na força, como alguns aqui gostariam de fazer, os estranhos e os diferentes. Paulo diz que ele entregava pessoas para serem mortas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, termina dizendo que enquanto Estevão, que era discípulo de Jesus, proclamador do Evangelho, era apedrejado pelos líderes religiosos dos judeus, ele guardava as vestes daqueles que jogavam pedras, capas dos apedrejadores, ele guardava nas suas mãos. O pessoal tascando pedra e ele guardando as capas para devolver depois. Ele era uma iminência parda já. Pelas maldades praticadas, ele tinha sido ranqueado como ente superior naquele escalão de perversidades. Veja bem, olhe para mim. Ele diz que levou pessoas a morrerem enquanto ele via, morrendo, expirando, sem declararem que negavam a Jesus. No entanto, quando ele foi exposto à luz, você não vê mais Paulo nunca mais ficar fazendo recorrências culposas. Ele sabe que ele tinha sido completamente perdoado. Completamente, que não sobrara nada. Você não o vê trazer do passado nenhuma culpa para ser tratada, está tudo tratado, tudo terminado, tudo acabado. Todo o karma tinha sido eliminado, como com esse malfeitor, hoje mesmo. Esse que diz hoje mesmo é aquele que perdoa pecados. E esse que perdoa pecados é o que acaba com todos os karmas. E começa a acabar com esses karmas já aqui na presente vida. Na presente vida. Tem certas coisas que a gente fez para trás que ficam voltando a nos perseguir, especialmente aquelas que a gente fez contra outros seres humanos, cheios de vingança, de ódio, de raiva, que ficam voltando com as suas pedras sobre nós. Todavia, mesmo quando seja assim, o nosso coração já está totalmente livre da culpa. Dentro de nós não tem mais nenhum karma. Isso é só uma gestão de maldades que a gente vai ter que fazer por algum tempo na vida. E mesmo os nossos inimigos e adversários contumazes e recorrentes se cansam. E depois de uns anos, eles vão se cansando. Vão se cansando. E vão pegando as suas pedras. Olha, eu tenho aqui uma pedreira, porque me deram, tem tanta pedra linda aqui do lado. Pegam as suas pedras e vão depondo. Vão largando, porque eles cansam também. Eu sei o que eu estou dizendo a você. Eu sei. Eu sei que todo karma pode ser quebrado. Como um homem do Esquadrão da Morte que chegou para mim em Israel, no Mar da Galileia, há 30 anos, e chorando se ajoelhou aos prantos. Ele tirava o inferno da alma dele com os seus lamentos, com as suas dores, e disse: pastor, eu vou para o inferno. Eu
matei como eliminador de pessoas, eu matei 77 indivíduos que existem na minha lista, que eu estou indo para o inferno. E eu falei para ele, não, desse jeito. Se você quiser ir para o inferno, desarrependa-se. Deschore-se. Desdoa-se. Desrecinta-se. Porque esse homem que está ajoelhado aqui na minha frente, com essa angústia do inferno, pedindo misericórdia, está pelo seu arrependimento descriando as suas próprias maldades em nome de Jesus. O perdão de Deus, esse perdão de Deus que provoca o arrependimento só acontece na alma humana quando a gente já está perdoado unilateralmente, inexplicavelmente, absurdamente, loucamente por Deus. É por isso que eu me arrependo. Eu não me arrependo para Deus me perdoar. É porque Deus me olhou e teve compaixão da minha miséria. É que o meu coração reagiu a essa graça que nem foi falada a mim, mas está plantada, me provocando. Meu coração reage a ela com arrependimento, que significa mudança de mente, é metanoia, mudança. É uma descriação da mente passada, uma recriação de uma mente presente e futura, que a graça de Deus realiza. Hoje mesmo. Realiza hoje mesmo. E você vai se levantar como ele se levantou. E depois eu encontrei com ele num dos piores dias da minha vida, com todo mundo jogando pedra em mim. E ele me encontrou e me abraçou e me beijou a minha mão e disse, olha, eu experimentei pleno perdão. Muito obrigado, pastor. Hoje mesmo. Se você está aí pensando que o seu karma não pode ser quebrado, eu estou aqui para, em nome de Jesus, quebrá-lo pela palavra do poder do Evangelho. Quebrá-lo agora. Você crê? Hoje mesmo. Você crê? Jesus, hoje mesmo, agora mesmo, planta essa palavra no coração de centenas e milhares. Hoje mesmo. É o que eu te imploro. Agora mesmo. Em teu nome. Amém e amém.